Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom que você voltou para a gente juntinhos meditar mais na palavra do Senhor. Hoje é Atos capítulo 26, parte 2, episódio de número 877, 10ª temporada. Eu sou o Fábio e é uma imensa satisfação estar aqui com você, compartilhando a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente tem adquirido de bagagem, de conhecimento e muitos anos de estudo, está compartilhando com você aqui de forma gratuita, sem nenhum custo. É a nossa alegria, a nossa satisfação e é isso. A credibilidade da ressurreição, Atos capítulo 26, versículo 8, fazia parte da mensagem de Paulo ali, diante de seus acusadores. E esse versículo 8 diz assim: por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Vai lá, leia o capítulo, depois vem para cá, para a gente refletir, tá bom? Veja que se for uma doutrina incrível, deve ser porque ressuscitar homens dos mortos é fisicamente impossível, ou muito pouco provável. A continuidade da existência do espírito após a morte certamente não é impossível. Aliás, é a sua descontinuidade que parece tão impossível que para muitos pensadores a sua permanência se apresenta como uma necessidade. A dificuldade para muitas mentes reside em compreender como um espírito pode ser dissolvido e destruído. Veja, a reassociação a um corpo humano de algum tipo também é possível e de fácil execução para o poder e a sabedoria onipotentes de Deus. A mesma força e habilidade divinas que criaram e moldaram o homem como ele é, certamente podem descontinuar sua existência e seus poderes sob condições semelhantes às atuais. Aquele que nos fez o que somos pode nos fazer novamente, mais ou menos intimamente associados à estrutura corporal, que é nossa morada atual. Ressuscitar o próprio Filho dentre os mortos para assegurar ao mundo a sua divindade e a origem celestial da fé, que ensinou, é bastante plausível. Admitindo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador do mundo, a ressurreição de Jesus Cristo, longe de ser inacreditável ou mesmo improvável, é positivamente exigida. Ressuscitar dentre os mortos os seguidores de um Salvador ressuscitado e ascendido é perfeitamente plausível. Admitindo o que presumimos e considerando que Jesus Cristo é Salvador, Senhor e amigo dos discípulos cristãos, amorosos e fiéis, segue-se que ele exerceria o seu poder divino e os elevaria ao seu reino celestial, para que pudessem compartilhar de sua honra e sua bem-aventurança. A verdadeira dificuldade não reside na ressurreição de Jesus Cristo ou na de seus discípulos. Reside na premissa subjacente, a premissa de que Jesus Cristo foi alguém que desceu do céu para redimir uma raça caída. Quando a gente admite isso, tudo mais vai decorrer necessariamente. Nós sustentamos que há muito dentro de nós e ao nosso redor que aponta para a presença de um Pai dos Espíritos, santo e vivo. Se a gente apelar aos nossos próprios corações, e não há nada mais elevado do que um coração humano vivo para argumentar com o divino, nós concluiremos que restaurar seus filhos caídos pelo sacrifício de si mesmo foi exatamente o que o Pai infinito faria,
Não há nada mais provável do que isso. O amor redentor é um fato bem comprovado. A ressurreição de Cristo está envolvida nesse fato. A ressurreição do homem é uma inferência disso. Considerando como uma certeza, preparem-se para isso como um evento no qual todos nós temos o mais profundo interesse pessoal, esperança e alegria. Quando a gente olha à luz da revelação bíblica, por que a gente deveria pensar assim? Porque fundamentos do inacreditável, contradição da razão, contradição da esperança, da experiência, isolamento absoluto de um fato. Uma afirmação é confiável porque é racional, porque foi prevista, porque é análoga e harmoniosa. E esse é o apelo à fé. Você crê em tanta coisa, por que não nisto? As escrituras judaicas, elas caminham, elas continham a doutrina da ressurreição. Enoque, a expectativa de Abraão pela ressurreição de Isaque, Moisés, Elias, os ensinamentos dos salmos, dos profetas, o desenvolvimento da doutrina durante o período pós-exílio, e até mesmo os gentios contribuíram bastante para preparar o caminho para a verdade. A doutrina dos mortos e da vida futura, o anseio pela perfeição da humanidade, a impotência moral. A ressurreição não é o maior dos milagres. Se nós podemos aceitar algo maior, não pode ser irracional aceitá-lo. Agostinho, ele expressou bem nesse ponto quando ele disse que é um milagre maior criar o que não existe do que reparar o que existe. E porque Deus não pode nos ressuscitar depois de sermos reduzidos a pó? Ele, que se fôssemos reduzidos a nada, poderia nos dar um ser. Criar o homem é um milagre maior do que recriá-lo. E não somos irracionais ao afirmar que aquele que pode realizar um, certamente pode realizar o outro. O mundo está repleto de analogias que ajudam a tornar razoável a crença da ressurreição. E tudo isso é amplamente apresentado em obras sobre a ressurreição e são comumente usadas em sermões, como ilustração sobre o tema. A gente encontra analogias, em particular, nas ressurreições da primavera, nas mudanças de comportamento dos insetos. A ciência também encontra analogias, pois descobre que nada é realmente destruído, mas todas as coisas reaparecem em outras e variadas formas. Este é apenas o começo da argumentação em favor da verdade segura e sublime da ressurreição. Mas é um começo importante para poder dizer, não é algo inacreditável que Deus ressuscite os mortos. A instrução dada pelo Salvador manifestado ao aflito e desperto Saulo é uma que, em certo sentido, embora em menor medida, nós podemos aplicar a nós mesmos. Nós observamos a dupla relação em que ele deveria se encontrar para fazer ele ministro e testemunha. Paulo deveria ser relacionado a Cristo como seu servo e para se relacionar com seus semelhantes como mestre. Nós devemos nos engajar em toda obra cristã como aqueles que carregam consigo em todos os lugares um senso de obediência a um mestre divino. Não devemos fazer nem dizer nada que sintamos que ele não deseja que façamos ou digamos. Nós devemos também ser firmes em relação aos nossos semelhantes, pois somos como aqueles que têm uma mensagem divina para transmitir. Se nos contentarmos em expor nossos próprios pontos de vista, em estabelecer nossa própria posição ou em garantir um grande número de seguidores para nós mesmos, nós ficamos muito aquém de nossa verdadeira vocação. O que nós somos chamados a fazer, isso inclui a mim, é transmitir a mensagem de Cristo à humanidade.
E existe uma dupla fonte da qual a mensagem deve ser extraída. Ele deveria testemunhar tanto as coisas que tinha visto, como aquelas pelas quais Cristo lhe mostraria. Versículo 16. Não apenas deveria narrar o que já sabia, mas também transmitir e reforçar as verdades que em breve lhe seriam reveladas. Nós devemos recorrer continuamente a essa dupla fonte, repetir os fatos e verdades com os quais a experiência e o estudo passado nos familiarizaram e também para desdobrar aquelas visões posteriores e mais maduras que nosso Senhor revelará às nossas mentes abertas e inquisitivas. Foi assegurada uma dupla proteção, livrando-te do povo judeu e dos gentios, versículo 17. Ele enfrentaria sérios perigos e dificuldades, mas escaparia de um, superaria o outro, encontraria oposição, seria frustrado pelos judeus, pelos gentios, pelos que estavam perto, pelos que estavam longe, pelos filhos de privilégios de quem poderia esperar receber ajuda, e pelos filhos da ignorância, de quem poderia esperar sofrer hostilidade. De quem quer que fosse atacado, o divino Salvador seria sua defesa. E nós também podemos esperar ser confrontados por duas partes, pelos de dentro e pelos de fora, pelos herdeiros de privilégios e pelos estrangeiros e forasteiros. Se formos fiéis e confiantes, nós podemos nos entregar com segurança aos cuidados de nosso divino amigo, que se não nos salvar do sofrimento, certamente nos salvará das decepções e dos sofrimentos que nos ameaçarão como defensores de sua causa. Existe também uma dupla questão na sua obra. Primeira, a iluminação espiritual e segunda, a libertação. Quanto à iluminação espiritual, aqueles a quem ele se dirigia passariam das trevas para a luz, tendo seus olhos abertos, tendo estado cegos para a existência, ou para a natureza e o caráter, ou para as exigências de Deus, ou cegos para o valor da alma humana, ou para o verdadeiro fim e propósito da vida humana, ou para a solenidade da morte e do julgamento, ou cegos para a excelência do serviço sagrado, para a beleza da santidade, para a bem-aventurança da consagração e da abnegação. Eles deveriam perceber, compreender, alegrar-se na verdade, caminhar na luz. A sua experiência no reino espiritual, ela corresponderia à dele no mundo material. E daqueles que despertassem da noite mais escura para o dia mais luminoso. Houve libertação do poder de Satanás, versículo 18. Na ignorância e no pecado, os homens são escravos do maligno, presos em suas cordas, sujeitos ao seu domínio. Libertados do poder do pecado, eles tornam-se libertos de Cristo, caminham na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. De uma escravidão degradante são resgatados para que possam se alegrar em uma liberdade santa e edificante. Houve também uma dupla bênção que ele prometia. Primeiro, perdão dos pecados. Segundo, santificação para que recebam, etc. Versículo 18. Meus queridos, imediatamente após o exercício da fé, eles deveriam receber a abundante misericórdia de Deus, aquele perdão, que significa não apenas não os manter sob condenação, mas também a recepção positiva deles no favor divino, a admissão deles à mesa do Pai, a reintegração deles a todos os privilégios da filiação. E gradualmente eles deveriam ascender a um estado de santificação, deixando para trás as coisas velhas e más e buscando o que está diante, alcançando a estatura cristã, tornando-se santos assim como Deus é santo. 1 Pedro 1,16. Reflita comigo, meu querido. Se nós cremos que Deus criou todas as coisas do nada, por que considerar impossível que Ele restaure aquilo que já criou?
Se o amor redentor de Deus se revelou plenamente na ressurreição de Cristo, por que hesitar em crer que esse mesmo poder ele alcança também os seus filhos? Aleluia! Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Vem orar comigo, vamos falar com Ele, porque Ele já tem falado conosco de muitas e variadas formas. Senhor Deus, Pai dos Espíritos vivos, abre os nossos olhos, para que não limitemos o Teu poder às fronteiras de nossa razão. Fortalece a nossa fé na ressurreição de Cristo e na esperança de nossa própria ressurreição. Que vivamos hoje à luz dessa verdade eterna, preparados, confiantes e transformados pelo Teu amor redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Joia demais, que bom encerrar mais um episódio. Eu volto no próximo. Tá bom? Te encontro lá. E lá a gente vai refletir juntinhos na palavra de Deus. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.